Estamos no limiar do ano de 1353 a.C., o 37º ano do reinado de Amenófis III, chamado o Magnífico. E ele é verdadeiramente magnífico. O Egito, Taquemet, a Terra Negra, atingiu o auge do seu poder. Nunca antes, e talvez nunca mais, a terra dos faraós conheceu tamanho brilho deslumbrante, tamanha paz inabalável. Imagine Tebas, não uma cidade, mas o centro do universo. O ar aqui é denso e perfumado, impregnado com os aromas do lodo do Nilo, lótus e incenso caro queimando em milhares de altares. As ruas fervilham com a confusão de línguas. Aqui, príncipes núbios em peles de leopardo negociam com enviados hititas em pesados mantos, e princesas Mitanni descem de liteiras ricamente decoradas para se tornarem esposas do deus Faraó. Ouro. Há tanto que em cartas ao Faraó, os reis da Babilônia e da Assíria escrevem: em seu país, o ouro é como areia. E isso não é exagero. Ele flui das minas da Núbia em um rio sem fim, cobrindo os telhados dos templos, sarcófagos e até mesmo as carruagens do faraó. O próprio Amenhotep III não é mais apenas um governante. Ele é uma divindade viva, serena e radiante como o sol do meio-dia. Sua corte em Malcata é um labirinto de luxo, uma cidade de prazer com lagos artificiais, jardins e centenas de salões onde banquetes duram semanas. Ele governa não com a espada, mas com a diplomacia. Seu poder é tão absoluto que ele pode se dar ao luxo de não guerrear. Ele constrói estátuas colossais, templos gigantescos, pilones majestosos. Ele imortaliza seu nome em pedra, e parece que esta era de ouro durará para sempre. Sua esposa principal, a grande rainha Tia, uma mulher inteligente e poderosa de origem humilde, governa ao seu lado, seu nome inscrito em cartuchos ao lado do marido, uma honra sem precedentes. Mas em toda a luz há uma sombra. E no Egito resplandecente de Amenófis III, essa sombra é vasta, antiga e poderosa. Seu nome é Amon-Ra. Amon era outrora apenas um modesto deus local de Tebas, mas com a ascensão da 18ª dinastia, originária dessa cidade, seu culto expandiu-se a proporções incríveis. Ele se tornou Amon-Ra, rei dos deuses, criador de todas as coisas. Faraós governavam em seu nome. Cada vitória era sua vitória, cada tributo era seu tributo. E seus sacerdotes, os servos de seu culto, tornaram-se a força mais influente do Estado. Imagine Karnak, mas não como um templo, como um Estado dentro de um Estado. Seu coração de pedra pulsa em uníssono com as cheias do Nilo, e sua vontade se estende muito além dos muros de Tebas. Dezenas de milhares de sacerdotes, escribas, artesãos e escravos, centenas de milhares de cabeças de gado. As melhores terras do delta, as minas de ouro da Núbia, uma parte de cada caravana comercial, tudo isso pertence não ao faraó, mas à casa de Amon. O sumo sacerdote de Amon é o segundo homem mais poderoso do Egito, depois do próprio governante, e às vezes, até mesmo o primeiro. Ele coroa os faraós. Ele proclama sua vontade divina por meio de oráculos. Ele é quem conecta a terra e o céu. E essa ligação tornou-se demasiado íntima, sufocante. O faraó, filho de Amon, gradualmente tornou-se refém de seu pai divino. Os sacerdotes ditam as políticas, influenciam a escolha do herdeiro. Sua riqueza rivaliza com o próprio tesouro do faraó. Construíram uma máquina burocrática que não trabalha para o Egito, mas para Karnak. A sombra de Amon paira sobre o trono. Amenhotep,
um político brilhante e habilidoso, percebe isso. Ele entende que a balança do poder pendeu perigosamente para um lado. Mas ele não pode desafiar abertamente o clero. Isso seria suicídio político. Então ele começa a agir com mais sutileza. Ele busca um contrapeso. Foi então, no auge de sua glória, que o faraó fez um movimento sutil, porém significativo. Ele voltou seu olhar para outro Deus, antigo, mas quase esquecido. Não para o próprio Sol-Ra em suas muitas encarnações, mas para seu rosto visível, para o disco deslumbrante que dá vida a todas as coisas, para Aton. Aton não é uma divindade antropomórfica com cabeça de falcão ou de carneiro. Ele é pura energia, uma força universal, acessível a todos, não apenas aos sacerdotes iniciados. O faraó constrói um templo para Aton em Karnak, bem debaixo do nariz dos sacerdotes de Amon. Ele chama sua barca cerimonial de a radiância de Aton. Ele passa a se referir a si mesmo cada vez mais não como filho de Amon, mas como a personificação direta da luz solar. Isso ainda não é uma revolução. É uma rebelião silenciosa, nos bastidores. Uma tentativa de criar um centro de poder alternativo, de se apoiar em algo diferente do culto onipresente de Amon. E observando tudo isso está o herdeiro, um jovem príncipe que carrega o mesmo nome de seu pai, Amenhotep. Ele cresce no luxo de Malcata, mas também testemunha como seu pai divino, o Senhor das duas terras, é forçado a acatar a vontade de homens em vestes sacerdotais. Ele vê como o ouro do Egito alimenta não apenas o palácio, mas também o tesouro inesgotável de Karnak. Ele inala não apenas o aroma dos lótus, mas também o cheiro de um conflito oculto que se alastra no próprio coração do império. Um pensamento começa a surgir dentro dele, um pensamento simples e aterrador em sua essência. Se a sombra se tornou grande demais, talvez seja hora de parar de procurar outra fonte de luz. Talvez a antiga precise ser extinta. O sol se põe atrás das colinas de Tebas. Os gigantescos pilares de Karnak projetam longas sombras negras sobre a cidade. Elas se estendem ao longo das muralhas dos palácios, cobrindo mercados e casas. É a sombra da pedra, mas é também a sombra do poder, a sombra de Amon. E ninguém ainda sabe que muito em breve surgirá neste palco uma mulher cuja beleza só será igualada por sua força de vontade. Uma mulher que, junto com o jovem faraó, desafiará essa sombra e mergulhará o Egito numa tempestade como nunca antes vista. Sua hora está quase chegando. Imagine o Egito no auge do seu poder. É mais do que apenas um país. É um império dourado, seus tesouros repletos de tributos da Núbia e presentes da Mesopotâmia. O ar de Tebas, a capital do mundo, é denso e pesado. Cheira a pedra aquecida, lodo do Nilo, incenso dos templos de Amon-Ra e ao suor de milhares de construtores erguendo a eternidade. A 18ª dinastia reina há 1 século e meio, e o poder do faraó parece tão inabalável quanto o curso do sol no céu. No comando está Amenófis III, o faraó Sol, a personificação da abundância. Sua corte é uma sinfonia congelada de luxo e ritual. Cada movimento, cada olhar, cada sussurro é subordinado à ordem ancestral. Não há espaço para o acaso, não há espaço para o desconhecido. Princesas nascem em haréns, suas genealogias conhecidas até a 7ª geração. Nobres ascendem lentamente, passo a passo, seus nomes e feitos gravados nas paredes de seus futuros túmulos muito antes de sua morte. Tudo é conhecido.
tudo é predeterminado. E ela entra neste mundo onde cada pedra tem uma história. Sua aparição não é como uma brisa, mas um silêncio súbito e ensurdecedor em meio a um coro ensurdecedor. Ela simplesmente aparece, em crônicas, em inscrições, em relevos, ao lado do príncipe herdeiro, o jovem Amenófis, o futuro quarto governante com esse nome. Seu nome é Nefer-Neferu Aten Nefertiti. A mais bela das belezas de Aton, a beleza chegou. O próprio nome é um manifesto. Não apenas um nome, mas uma declaração. A beleza chegou. De onde? A pergunta paira no ar seco de Tebas, sem resposta. Historiadores têm se debruçado sobre esse mistério por séculos. Podemos traçar a linhagem de um sacerdote menor de Mênfis que viveu 500 anos antes dela. Sabemos os nomes dos cavalos de seu sogro. Mas sobre as origens da mulher cujo rosto se tornaria o símbolo de toda uma civilização, não sabemos praticamente nada. Seu passado é o silêncio. O silêncio dos hieróglifos nas paredes dos túmulos, o silêncio dos papiros que parecem guardar todos os segredos do mundo, exceto este. Ela é um rosto que não veio a lugar nenhum. E esse silêncio dá origem a versões, hipóteses, disputas, afiadas como os fragmentos de um vaso quebrado. A primeira versão é a mais realista e talvez a mais provável. Ela é egípcia, filha de um homem poderoso chamado Ai. Este Ai é mais do que um simples cortesão. Ele ostenta o título de Pai de Deus, um título frequentemente concedido ao sogro de um faraó. Sua esposa, uma mulher chamada Tei, é mencionada em inscrições como a ama de leite de Nefertiti. Isso pode ser uma referência literal ou um título honorífico para uma ama. Se for verdade, então a história de Nefertiti é uma de brilhante intriga política. Um nobre ambicioso, percebendo inclinações incomuns no príncipe, aposta tudo nele e lhe dá sua filha em casamento, inteligente, bela e capaz de se tornar sua maior aliada. Esta é uma jogada calculada no grande jogo do poder. Poder que Ai, aliás, acabaria por conquistar quando se tornou faraó, após Tutancâmon. Mas existe outra versão, mais exótica, mais romântica. Ela é estrangeira, uma princesa do distante reino de Mitanni, localizado no norte da Mesopotâmia. Sabemos que uma princesa de Mitanni chamada Tadukepa foi enviada ao Egito para se tornar esposa do faraó Amenófis III, já idoso. Um casamento dinástico que selou a aliança entre duas grandes potências. Um navio transportando a princesa e seu rico dote navega pelo Mediterrâneo e sobe o Nilo. Mas ela chega tarde demais. O faraó, Sol, morre. E segundo o costume, a noiva estrangeira é herdada por seu filho, o jovem Amenófis II. Talvez tenha sido então que a estrangeira Tadukepa recebeu um novo nome egípcio, Nefertiti. A beleza chegou. Isso explicaria seu súbito aparecimento. Explicaria a iconografia, na qual seus traços às vezes parecem não ser exatamente egípcios. Esta é uma história sobre o destino, que lançou uma jovem de uma cultura para outra, de um harém para outro, diretamente nos braços de um homem que em breve virará todo o seu novo mundo de cabeça para baixo. Existem outras teorias menos populares. Que ela era de um ramo colateral da família real, prima de seu futuro marido, que cresceu longe da capital. Que ela vinha de uma família nobre da cidade de Akhmin, o centro do culto ao deus Min. Cada uma dessas versões
tem seus defensores e suas fragilidades, mas nenhuma possui provas definitivas. E sabe o que é mais surpreendente? Talvez isso tenha sido feito intencionalmente. Talvez o passado dela tenha sido apagado deliberadamente ou deixado nas sombras. Porque para Amenófis, que logo se autodenominaria Akhenaton, o passado não importava. Tradições, deuses antigos, genealogias, tudo isso era poeira que ele pretendia varrer da face do Egito. Ele não precisava de uma esposa com uma linhagem de ancestrais nobres e conexões com o sacerdócio de Amon. Ele precisava de uma folha em branco. Uma pessoa sem passado, pronta para construir um novo futuro. E ele a encontrou. Ou ela o encontrou. Uma jovem com um sorriso enigmático e um nome que prometia a chegada de uma nova beleza. A união deles tornou-se uma singularidade, um ponto de convergência de duas personalidades incríveis para dar origem à mais monumental revolução religiosa e cultural da história do Antigo Egito. Ela entrou para a história como esposa do herdeiro do trono. Mas logo ficou claro que o papel de uma simples, grande consorte real era muito limitado para ela. Uma mulher sem passado se preparava para se tornar a mulher que mudaria tudo. A beleza havia chegado, e o Egito nunca mais seria o mesmo. Imagine Tebas, não uma cidade, mas o centro do universo, o coração de um poderoso império, pulsando ao ritmo dos hinos ao deus Amon-Ra. Seu templo principal em Karnak é mais do que um simples santuário. É um estado dentro de um estado, uma floresta de pedra com colunas colossais que se perde na penumbra, onde o ar é denso com o aroma de incenso milenar. Os sacerdotes de Amon são mais do que simples servos do deus. São os proprietários de terras mais ricos, os agiotas e os conselheiros. Suas mãos detêm os fios invisíveis que controlam o tesouro, o exército e até mesmo a vontade do próprio faraó. O poder do faraó é divino, mas o poder dos sacerdotes é real. É medido em ouro, grãos e na influência acumulada ao longo dos séculos da 18ª dinastia. E nesse mundo, tão sólido quanto o granito dos obeliscos, surge um jovem faraó. Seu nome é Amenófis IV. Amon está satisfeito. Mas ele não está satisfeito. Ele vê a sombra de Karnak engolfando seu próprio trono. Sente o ouro do Egito fluindo não para seus tesouros, mas para os cofres sem fundo dos sacerdotes. O sangue de conquistadores corre em suas veias, mas ele está cercado por uma teia de rituais e obrigações para com um Deus cujos servos se tornaram mais poderosos que seu mestre. E então ele ergue os olhos para o céu. Não para a estátua de Amon escondida na escuridão do santuário, mas para o que todos veem, do camponês no delta do Nilo ao mineiro núbio, o disco ofuscante do sol, Aton. A princípio, tratava-se apenas de uma mudança de ênfase. Aton, antes um aspecto menor do deus Ra, começou a ascender. O faraó construiu um novo templo para ele em Karnak, bem abaixo das muralhas da cidadela de Amon. O desafio estava lançado. As paredes do novo templo não escondiam o Deus, não havia teto. Estava exposto aos raios escaldantes, seu único ídolo era o próprio céu. Os sacerdotes de Amon observavam isso com frio desdém, mais um capricho do jovem governante. Já tinham visto coisa pior. Iriam esperar, mas eles estavam enganados. Não se tratava de um capricho, era o alvorecer da revolução da consciência. Amenófis e sua grande consorte real, Nefertiti, enxergaram algo mais em Aton.
Não apenas um Deus Sol, mas um Criador único e universal. Um Deus que não se esconde em estátuas feitas por mãos humanas. Um Deus cuja essência é luz e vida. Ele não exige sacrifícios sangrentos em salões abafados. Seu dom é o calor que faz uma semente germinar e um coração bater no peito de um bebê. Ele não é o Deus do Egito. Ele é o Deus do mundo inteiro, de todos os povos, que falam línguas diferentes, com cores de pele diferentes. Seus raios tocam a todos, sem exceção. Era um pensamento tão radical, tão ofuscante, que ameaçava reduzir a cinzas toda a estrutura milenar da fé egípcia. Não eram mais necessários incontáveis deuses com cabeças de falcões, chacais e crocodilos. Não eram mais necessários cultos funerários complexos e fórmulas mágicas para a jornada ao além. Tudo o que era necessário era luz. E alguém que compreendesse essa luz, o faraó. No 5º ano de seu reinado, Amenófis dá um passo sem volta. Ele muda de nome. Para um egípcio, o nome é essencial, é o destino. Amenófis, Amon está satisfeito, morre. Akhenaton, útil para Aton, ou espírito de Aton, nasce. Seguindo-o, Nefertiti também muda de nome. Ela se torna Nefer-Neferuaten. Belas são as perfeições de Aton. Isso é mais do que uma simples mudança de título. É uma abdicação pública. É uma declaração de guerra ao velho mundo. Mas como travar guerra contra as sombras do passado quando elas habitam cada pedra da capital? Tebas está impregnada de Amon. Seu nome está gravado em cada pilone, suas estátuas espreitam de cada nicho. Akhenaton compreende. Para construir um novo mundo, ele precisa abandonar o antigo. Fisicamente, ele não reformará Tebas, ele a abandonará. O faraó parte para o deserto, para um lugar onde nada existia antes dele. Um planalto vazio e escaldante entre Tebas e Mênfis. Uma terra que não pertencia a nenhum deus, intocada por qualquer ritual ancestral. Ali, ele afirma, o próprio Aton lhe apareceu e mostrou o local para sua cidade. Ele próprio delimita as fronteiras da futura capital com 14 enormes estelas esculpidas na rocha. Nelas, ele jura que nem ele, nem sua esposa, nem seus descendentes jamais deixarão aquele lugar. A nova cidade se chamará Akhet Aton, horizonte de Aton, e precisa ser construída com uma velocidade incrível. Dezenas de milhares de trabalhadores, arquitetos, artistas e escribas saem correndo de suas casas por ordem do faraó. Caravanas transportam pedras de pedreiras distantes. Milhares de mãos amassam o barro para milhões de tijolos de barro. O deserto ganha vida com o zumbido da construção. Esta não é simplesmente a construção de uma capital. É a criação de um mundo a partir do nada. Uma utopia dedicada ao único Deus da luz. Entretanto, em Tebas, os templos de Amon e dos outros deuses antigos começam a esvaziar-se. O financiamento cessa. Seus nomes são apagados dos monumentos. Os sacerdotes, que até ontem eram governantes de ocasião, tornam-se repentinamente exilados sem um tostão. Suas maldições são abafadas pelo rangido das carroças que transportam a corte real para o norte, rumo à cidade que brotou da areia. Akhenaton e Nefertiti estão no convés de seu navio, navegando pelo Nilo para longe de Tebas. Atrás deles jazem os pilares centenários de Karnak, os túmulos de seus ancestrais, todo o poder e a glória do antigo Egito, e à frente
apenas o ar escaldante do deserto e a promessa de uma nova aurora. Eles acreditam estar conduzindo seu país rumo à luz, mas um império é mais do que areia e pedra. É também memória, e a memória dos deuses destronados jamais morre. Ela espreita na escuridão dos santuários desertos, aguardando o momento certo. Tebas era sufocante. A antiga capital, o coração do império, não era impregnada pelo incenso em honra a Aton, mas pelo aroma do poder ancestral. Cada pedra de Karnak, cada pilone que se elevava aos céus, fora erguido em honra a Amon-Ra e seus sacerdotes. Ali, seu poder era absoluto, seu ouro incalculável e sua influência sufocante. Dentro dessas muralhas, a revolução de Akhenaton estava fadada ao fracasso. Seu único deus, Aton, o disco solar que dá vida, não podia brilhar verdadeiramente à sombra de ídolos milenares. O faraó e sua rainha precisavam de uma tela em branco, um lugar intocado pela influência dos antigos deuses. E eles foram embora. Não se tratava apenas de uma mudança de residência da corte real. Era um êxodo. Uma grande flotilha partiu pelo Nilo. Dezenas de navios com seus cascos alcatroados negros contrastando com a água esmeralda, suas velas brancas captando o próprio vento considerado o sopro dos deuses. Na proa do navio almirante, sob um dossel dourado, estavam eles, o faraó Akhenaton e sua grande consorte real, Nefertiti. Eles não navegavam rumo a um novo palácio, navegavam rumo a uma nova realidade, uma que pretendiam criar do nada. 4 dias de viagem desde Tebas. Durante 4 dias, deslizaram por aldeias e cidades onde as pessoas ainda rezavam para Osíris e Ísis, por campos que eram cultivados há séculos, segundo as mesmas leis. E então, na costa leste, o deserto se abriu. Este era um lugar onde os penhascos se curvavam, abraçando a planície como palmeiras, prontas para receber uma dádiva dos céus. Ali, o horizonte era puro e perfeito. Ali, o nascer do sol não era simplesmente a alternância do dia e da noite, mas um milagre diário e tangível da revelação de Aton ao mundo. Akhenaton viu isso. Declarou que o próprio Aton o havia indicado aquele lugar, livre do domínio de qualquer deus ou deusa. Desembarcou e Nefertiti desembarcou com ele. A poeira de uma nova terra, terra de ninguém, estalou sob suas sandálias pela primeira vez. O local foi chamado de Akhetaten, horizonte de Aton. E assim começou a grande cerimônia de consagração. O faraó e a rainha percorreram, em uma carruagem de elétron, os limites futuros da cidade. No 14º dia do 8º mês do 5º ano de seu reinado, Akhenaton fez um grande juramento, não apenas a si mesmo, não apenas a seus ancestrais, mas à eternidade. Jurou que nem ele, nem sua esposa Nefertiti, nem seus filhos jamais deixariam esses limites, que Akhetaton permaneceria para sempre a cidade sagrada do único Deus. Suas palavras não foram levadas pelo vento, foram esculpidas em pedra. 14 enormes estelas delimitando a fronteira, talhadas diretamente nos penhascos que circundam o vale. Cada uma delas retrata um relevo. Akhenaton, Nefertiti e suas filhas oferecem oferendas a Aton, cujos raios em forma de palma tocam a família real, concedendo-lhes vida e poder. Isso era mais do que uma simples proclamação. Era um contrato eterno, esculpido no próprio corpo do planeta. Seu juramento, esculpido em pedra, era compartilhado. Sua cidade, um futuro compartilhado.
e então o deserto ganhou vida. Dezenas de milhares de mãos se puseram a trabalhar. Arquitetos, escribas, pedreiros, carpinteiros, aguadeiros e fabricantes de tijolos de barro. Eles não construíram como em Tebas, lentamente, ao longo de séculos, erguendo templos gigantescos com blocos de granito. Aqui a velocidade reinava. A revolução não podia esperar. O segredo dessa velocidade era chamado de talatat. Esses pequenos blocos padronizados de arenito que um homem conseguia levantar e assentar tornaram-se a força vital da nova cidade. Eles eram trazidos aos milhares de pedreiras próximas. As paredes se erguiam a cada hora. O som de martelos e cinzéis continuava do amanhecer ao anoitecer. O ar se enchia de pó branco de calcário que se depositava na pele, misturava-se ao suor e impregnava as roupas. Esse era o pó da criação. A cidade cresceu. Não em meses, mas em semanas. A longa e perfeitamente reta estrada real cortava a cidade de norte a sul, conectando palácios e templos em uma única artéria vital por onde fluía a fé no único Deus. Vilas luxuosas para nobres foram erguidas, com jardins e piscinas. Bairros para artesãos foram construídos, onde o trabalho nas oficinas de escultores e joalheiros estava a todo vapor. Mas o coração de tudo estava ali, o grande templo de Aton. Era diferente de qualquer templo que o Egito já tivesse conhecido. Nada de santuários escuros e misteriosos, nada de salões e póstilos onde a luz do sol se perdia. O templo de Aton era aberto para o céu. Inúmeros pátios com centenas de altares de sacrifício conduziam ao santuário principal que não tinha teto. Esperava-se que o adorador ficasse diretamente sob os raios vivificantes de seu Deus, sem se esconder em sombras artificiais. Era uma cidade de luz, uma cidade utópica. Um universo pessoal criado pela vontade de duas pessoas, o faraó e sua rainha. Eles observavam seu crescimento das varandas do Palácio Norte, onde afrescos retratando o idílio de sua família em meio aos densos pântanos já começavam a aparecer nas paredes. Ali, em Akhetaten, eles eram mais do que governantes. Eram os primeiros profetas e sumos sacerdotes de sua própria fé. Eram o centro de tudo. Do deserto escaldante, da areia e da pedra, apenas pelo poder da fé, ergueram a capital de um novo mundo, uma cidade brilhante no horizonte de Aton, uma ilusão de eternidade construída em tempo recorde. Mas, além desse horizonte brilhante, nas areias e nas memórias dos homens, os antigos deuses não dormiram. Eles esperaram. Deixamos Tebas. Deixamos seu poder milenar, seus portões dourados, seu ar abafado, saturado de incenso e poder. Deixamos para trás os sacerdotes de Amon, sussurrando nas sombras das colunas, seus rostos máscaras de descontentamento. O faraó Akhenaton vira as costas para o passado. Ele conduz seu povo para o deserto. Ali, sobre a terra nua, esculpida pela vontade de um só homem, nasce uma nova cidade, Akhetaten, o horizonte de Aton, uma cidade de calcário branco, banhada pela luz impiedosa e purificadora de um único Deus. Não há santuários escuros aqui, nem câmaras secretas para os poucos escolhidos. Os templos de Aton estão abertos para o céu. Seus pátios são armadilhas para os raios solares. Seus altares, simples mesas carregadas de frutas e flores, um sacrifício que agrada a um Deus que não esconde o rosto. O ar ressoa com o som de martelos e o rangido de rodas.
Akhetaten é um gigantesco canteiro de obras, um sonho que toma forma a partir da areia e da pedra. E no âmago desse sonho, no centro desse novo mundo, não está uma, mas duas pessoas, Akhenaton e Nefertiti. Observe a pedra. Os relevos esculpidos nos túmulos dos nobres de Akhetaten. Aqui está o faraó, e aqui está sua grande consorte real. E aqui a tradição inabalável por séculos se rompe. Ela está em pé de igualdade com o marido, não atrás, não abaixo, em pé de igualdade. Suas figuras têm o mesmo tamanho, o mesmo status, concedido pelo cinzel do artista pela vontade dos próprios deuses, ou ao menos pela vontade do faraó, que agora fala em nome deles. O nome de Nefertiti está gravado em um cartucho, uma moldura oval que por milênios foi privilégio exclusivo do faraó. É mais do que uma simples honra, é uma declaração. A pedra proclama o que as pessoas só podem sussurrar. Seu status vai muito além do de qualquer rainha anterior. Ela não é simplesmente a mãe de herdeiros, nem apenas um adorno do trono. Ela é parte integrante de uma nova teologia, a outra metade da equação divina na Terra. Eis aqui os três, Akhenaton, Nefertiti e suas 6 filhas. Uma terna cena familiar, inédita na arte egípcia. O faraó beija uma filha, a rainha segura outra no colo e uma terceira brinca com seu brinco. Acima deles, o disco de Aton estende seus raios em direção a eles, cada um terminando em uma pequena mão. O Ankh, o doador da vida. Essa família é mais do que apenas governantes. Eles são os únicos intermediários entre a humanidade e os deuses. Para orar a Aton, é preciso orar a Akhenaton e Nefertiti. Sua casa, seu palácio, é hoje o principal templo do Egito. Mas há imagens que paralisam até a imaginação mais ousada. Um bloco de granito do templo de Karnak, criado antes do êxodo do deserto. Ele retrata uma figura vestida com as vestes de um faraó, massacrando ritualmente um inimigo. Esta é a imagem clássica de um governante, um símbolo de seu poder e capacidade de manter Ma'at, a ordem divina. Mas o rosto pertence a Nefertiti. Sozinha, sem marido, ela ergue uma massa sobre a cabeça de um cativo. Em sua mão, um cetro, símbolo de poder absoluto. Isso é impensável. Isso é a revolução, esculpida na eternidade. Uma rainha cumprindo o dever sagrado de um rei. E ela não para por aí. Nós a vemos em uma carruagem liderando a procissão. Nós a vemos sozinha fazendo sacrifícios a Aton, enquanto Akhenaton permanece atrás ou está completamente ausente da cena. Ela usa seu próprio adorno de cabeça único, uma alta coroa azul que se torna sua marca registrada, um símbolo de seu poder pessoal. Os títulos tradicionais de Grande Consorte Real e Senhora das Duas Terras são complementados por novos sem precedentes. Ela é corregente. Não de jure, ainda não, mas de facto. Cada relevo, cada inscrição confirma isso. O poder de Akhenaton é impensável sem ela. Seu Deus fala através de ambos. Por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton, algo estranho acontece. Uma de suas filhas, Mekhetaton, morre. As cenas de luto no túmulo real são comoventes. Vemos Akhenaton e Nefertiti chorando, seus corpos contorcidos pela dor. Esta é uma tragédia humana, mas torna-se um catalisador para mudanças políticas. A sombra do faraó se alonga, sua saúde pode estar debilitada. O império que se estende da Núbia à Síria exige uma liderança firme, enquanto a reforma religiosa
ainda encontra resistência silenciosa. E então surge uma nova figura enigmática no cenário histórico. Em documentos oficiais, o nome de um novo corregente aparece ao lado do de Akhenaton. Seu nome de trono é Ankh-Khepurure e seu nome pessoal é Smenkhkare. Quem é ele? Um príncipe de um ramo colateral da dinastia? Um nobre elevado pelo faraó? Os documentos são escassos e as representações contraditórias, mas alguns egiptólogos apontam para um detalhe. O nome de Smenkhkare é frequentemente acompanhado pelo epíteto amado de Akhenaton. E então, algo ainda mais estranho acontece. Nefertiti acrescenta um novo nome ao seu, Nefer-Neferuaten. E esse nome, Bela Perfeição de Aton, é surpreendentemente semelhante ao de sua nova corregente. Coincidência ou algo mais? Algumas estátuas representando Smenkhkare apresentam traços nitidamente femininos. Cintura fina, quadris largos, feições que lembram dolorosamente o famoso busto da oficina de Thutmose. E se não existisse um Smenkhkare masculino? E se diante de um marido falho e um estado de instabilidade, Nefertiti desse um último passo, o mais ousado? Um passo que apenas uma mulher, Hatshepsut, havia dado antes dela, um século antes. E se ela usasse a barba postiça do faraó, adotasse um nome masculino e ascendesse ao trono não como rainha regente, mas como rei de pleno direito? O cetro que ela segurava nos relevos poderia agora estar em suas mãos de verdade. A pedra não era mais apenas um símbolo, ela se tornara realidade. A rainha Nefertiti estava desaparecendo, dando lugar ao faraó Nefer-Neferuaten. A beleza se foi, o governante havia chegado, o deserto não perdoa, ele queima. E foi aqui, nesta terra árida e virgem queimada de branco, que Akhenaton ordenou que um milagre nascesse. Uma cidade que nunca existiu e nunca mais existirá. Akhetaton, o horizonte de Aton. Esqueça Tebas, esqueça os templos seculares de Karnak, suas abóbadas opressivas, seus salões sombrios onde os antigos deuses se escondiam em nuvens de incenso. Aqui, em Akhetaten, tudo era diferente. Os templos não tinham teto. Seus pátios eram abertos ao sol escaldante, pois o Deus estava ali, em toda parte, em cada raio que tocava a pele. Aton, único e todo-poderoso, não precisava de ídolos de pedra nem de santuários escuros. Sua imagem era um disco brilhante no céu. Seu toque era calor, que dava vida. Dezenas de milhares de mãos ergueram esta cidade utópica com incrível rapidez. O calcário branco era um espetáculo deslumbrante. Amplas avenidas retas foram projetadas para as carruagens do casal real que desfilavam diariamente diante de seu povo. Palácios e vilas de nobres, casas de artesãos, quartéis, tudo foi construído segundo um único plano racional. Não se tratava simplesmente da mudança da capital. Era uma tentativa de construir um novo mundo do zero, em terras intocadas pela adoração dos antigos deuses. Um mundo que refletisse a ordem celestial estabelecida por Aton. E no centro deste novo mundo, em seu âmago, estava a família. Não apenas uma dinastia real, mas a Sagrada Família. Centenas de imagens de Akhenaton sobreviveram e são impressionantes. Rompem com uma tradição milenar. O faraó não é mais retratado como uma divindade impassível, um bloco de poder gélido. Não. Aqui estão elas, impressas em pedra num altar doméstico. Akhenaton e Nefertiti, brincando com suas filhas. O faraó beija ternamente uma delas.
Nefertiti senta-se em seu colo, seus olhares se encontrando. As meninas, suas 6 filhas, sobem em cima dos pais, puxando seus colares, rindo. Seus corpos são imperfeitos para os padrões antigos, com crânios alongados, pescoços finos e barrigas arredondadas. Elas estão vivas. Elas são reais. O Egito jamais havia presenciado algo assim. A vida privada do governante, seus sentimentos humanos, seu amor, tudo isso se tornou parte da religião estatal. A família do faraó tornou-se um modelo a ser seguido, a única ponte entre a humanidade e os deuses. Somente através de Akhenaton e Nefertiti as pessoas podiam compreender a vontade de Aton. Eles eram seus profetas, seus sumos sacerdotes, seus ícones vivos. Todas as manhãs, enquanto sua carruagem percorria as ruas de Akhetaton, era mais do que um simples passeio. Era um ritual sagrado, uma manifestação da tríade divina, Pai, Mãe e seus filhos, aquecidos pelos raios do Pai Celestial, Aton, cujos raios em relevo terminam em pequenas mãos que estendem o símbolo da vida, o Ankh, idílio, uma imagem perfeita, esculpida em calcário e congelada sob o sol eterno. Mas não se deixe enganar por essa ternura doméstica. Esse idílio esconde uma força implacável. Nefertiti é mais do que apenas uma esposa e mãe amorosa. Ela é uma corregente de pleno direito. Nas representações, sua figura tem o mesmo tamanho que a do marido, uma audácia inédita em tempos anteriores, quando as rainhas eram sempre retratadas menores. Ela não é simplesmente a grande consorte real. Em relevos, ela usa coroas reservadas ao faraó, a coroa azul Kepresh, ou até mesmo a coroa dupla do Alto e Baixo Egito. Aqui está ela, sem o marido, fazendo uma oferenda a Aton. Aqui está ela, em pose de guerreira, erguendo sua massa sobre os inimigos do Egito, uma cena que, por séculos, foi reservada exclusivamente ao faraó masculino. Ela não é a sombra do marido. Ela é seu reflexo, sua outra metade, a personificação feminina de uma nova fé. Se Akhenaton é sacerdote e profeta, então Nefertiti é sacerdotisa e deusa. Sua união é a manifestação terrena do poder criativo de Aton. E assim, a vida seguiu seu curso no horizonte de Aton. Anos de aparente harmonia. Anos em que o velho mundo parecia ter ficado para sempre para trás, atrás dos penhascos rochosos que cercavam o vale. Cada dia era igual ao anterior. O passeio matinal do casal real, os rituais no grande templo de Aton, os assuntos de estado no palácio e as tranquilas noites em família. As 6 filhas cresceram sob a sombra de uma nova fé, sem conhecer Amon-Ra, nem Osíris, nem Ísis. Seu universo era Aton. Seus deuses eram seus pais. Mas para além desse vale ensolarado, o velho mundo não havia desaparecido. Permanecia adormecido. Os sacerdotes de Tebas, privados de poder e riqueza, amaldiçoavam os nomes dos apóstatas. Os líderes militares olhavam ansiosamente para o norte, onde a ameaça hitita se tornava cada vez mais real, enquanto o faraó se dedicava à sua reforma religiosa. O povo comum das aldeias ao longo do Nilo talvez continuasse a esculpir secretamente figuras de barro dos antigos deuses, benevolentes e compreensíveis, protetores do lar e guias para a vida após a morte. O idílio de Akhetaton era belo, mas era frágil. Dependia da vontade de apenas 2 pessoas. E existia sob um sol escaldante, onisciente e implacável. Um sol que concede vida, mas que também pode incinerar. Eles vieram do norte.
Não eram rolos de papiro impregnados com o aroma das chancelarias da capital, mas sim tabletes de barro rústico, ressecados pelo sol sírio e perfumados com a poeira das rotas de caravanas. Cada fragmento de barro cozido era uma letra, uma voz dos arredores. E essas vozes formavam um coro que, na reluzente cidade de Akhetaten, ao que parecia, ninguém queria ouvir. A capital, erguida por vontade de Akhenaton e Nefertiti, era um hino ao novo deus, Aton. Ali, sob os raios do disco da vida, reinava a harmonia. Relevos nas paredes de túmulos e templos retratavam uma família ideal, um mundo ideal banhado pela luz dourada do amor divino. O faraó e sua grande consorte real eram os únicos intermediários entre Deus e o povo. Seu mundo era perfeito, protegido e autossuficiente. Mas, para além dessa bolha brilhante de realidade, onde as areias do Egito davam lugar às colinas rochosas de Canaã e às florestas de cedro do Líbano, o império estava ruindo. E as evidências dessa crise, comprimidas em sinais cuneiformes, chegavam diariamente às mesas dos escribas na Casa da Correspondência. Hoje, chamamos esse acervo de arquivos de Amarna. 382 tabuletas de argila, 382 pedidos de socorro, denúncias ou protestos desesperados de lealdade. Isto não é alta literatura, é a rotina burocrática da agonia. A língua destas cartas é o acádio, a língua internacional da diplomacia da época, mas é falada por vassalos para quem não é a língua materna. Estão com pressa, estão com medo, a sua sintaxe é fragmentada, as palavras são repetidas, transformando-se em encantamentos. Caio aos pés do rei, meu senhor, 7 vezes e mais 7 vezes, tanto de barriga para baixo como de costas. É assim que quase todas as cartas começam. Mas por trás desta humilhação ritual esconde-se uma dura verdade. A voz mais alta nesse coro de condenados pertencia a um homem chamado Rib-Hadda, governante de Biblos, o fiel cão do faraó, como ele se autodenominava. Sua cidade, um antigo porto que por séculos abastecera o Egito com o melhor cedro para a construção de navios e sarcófagos, estava sitiada. O inimigo não era um conquistador estrangeiro, mas um vassalo do Egito, o ambicioso e implacável governante de Amurru, Aziro. Ele, lentamente, cidade por cidade, foi corroendo o domínio de Rib-Hadda, bloqueando estradas e queimando plantações. As cartas de Rib-Hadda, das quais existem mais de 60 no arquivo, permitem-nos acompanhar todas as fases do desespero. No início, ele escreve com moderação, como convém a um vassalo, informando o centro sobre os problemas na fronteira. Solicita um pequeno destacamento de arqueiros, 50 homens, talvez 100. Simplesmente para mostrar a bandeira, para lembrar a todos a quem pertence aquela terra. Não há resposta. O tom muda. Rib-Hadda não está mais escrevendo simplesmente para o faraó, mas para dignitários específicos da corte, tentando alcançar, pelo menos, alguém. Diga ao rei que Biblos é a cidade em que ele mais confia. Por que ele me abandonou? Enquanto isso, Aziro captura a cidade vizinha de Simurra. Refugiados inundam Biblos. A fome começa na cidade. Não há resposta. Agora, Rib-Hadda grita. Sua escrita cuneiforme é um lamento congelado. Sou como um pássaro engaiolado. Meu povo vende seus filhos como escravos para conseguir comida. Aziro está nos portões. Se vocês não enviarem ajuda, eu morrerei e sua cidade cairá. Ele escreve repetidamente, às vezes enviando 3 cartas com uma única caravana. Ele implora. Ele acusa,
Ele nos lembra dos atos passados de sua família. E em Akhetaten, o sol de Aton ainda se ergue acima do horizonte. Nefertiti e Akhenaton fazem seus passeios rituais em uma carruagem dourada, banhados de flores pela multidão jubilosa. Talvez nem sequer leiam essas cartas. Talvez os cortesãos, temendo a ira do faraó, simplesmente não relatem as más notícias vindas do norte que perturbam a visão de mundo idealizada. Ou talvez as leiam e as descartem como meras disputas de bárbaros, indignas da atenção do casal divino. E a voz de Rib-Hada não era a única. Abdi-Reba, o governante de Jerusalém, escreveu sobre bandos de Rabiru devastando suas terras. Outros reis reclamavam uns dos outros, juravam lealdade ao faraó e imediatamente formavam alianças com seus inimigos. Toda a província Ciro-Palestina tornou-se uma teia emaranhada de intrigas, traições e guerras mesquinhas. E ao norte, além das montanhas, uma nova e aterradora sombra ganhava força. O Império Hitita, que habilmente orquestrava esse caos, atraindo vassalos egípcios para o seu lado um após o outro. Asiro, o assassino de Biblos, acabaria por desertar abertamente para o lado dos hititas. O que Nefertiti viu ao olhar para essas tabuletas de argila, se é que as viu? Ela as viu como um presságio de ruína? Ou apenas como um incômodo irritante, distraindo-a de seu objetivo principal, servir ao único Deus? Os relevos de Amarna a retratam ao lado do marido em todos os assuntos de Estado. Ela não era apenas uma bela esposa, era uma corregente. Portanto, o silêncio do Egito era também o silêncio dela. A decisão de não enviar tropas também foi uma decisão dela. A última carta de Rib-Hada não vem de Biblos. Ele é exilado de sua própria cidade, traído pelo próprio irmão. Encontra refúgio em Beirute e envia sua mensagem final, a mais desesperada de todas. Depois disso, seu rastro se perde. Historiadores acreditam que os homens de Aziru o alcançaram lá também. O fiel cão do faraó foi morto, sem jamais ter recebido ajuda de seu mestre. E nos arquivos de Akhetaton, suas cartas jaziam em cestos de vime, etiquetadas e catalogadas, ao lado de queixas de Jerusalém e respostas de Tiro. Décadas depois, quando Akhetaton se tornar uma cidade fantasma e os nomes de Akhenaton e Nefertiti forem amaldiçoados, esse arquivo será enterrado sob a areia. Ele preservará para nós a trilha sonora autêntica de uma era, não hinos a Aton encomendados por reis, mas sussurros desesperados que se transformam em gritos vindos dos confins de um império que começou a morrer precisamente naquele momento, sob os raios ofuscantes de um novo sol. 12º ano do reinado de Akhenaton. A cidade do sol, Akhetaton, está banhada pela luz branca do deserto. A poeira levantada por milhares de pés se mistura com o aroma do incenso e o cheiro de animais exóticos. Todo o império presta homenagem ao seu deus e ao seu faraó. Ouro da Núbia, cedro do Líbano, cerâmica cretense, cavalos sírios, os tesouros do mundo, fluem aos pés de duas pessoas. Akhenaton, a personificação viva de Aton, e ao seu lado, sua igual em tudo, está Nefertiti. Ela é mais do que apenas uma esposa. Nos relevos desta grande celebração, ela aparece na mesma pose que o faraó, sua figura tem o mesmo tamanho. Ela aceita pessoalmente os presentes, com a mão estendida sobre os embaixadores de estados poderosos. Seu poder é real, tangível. Ela é uma corregente.
Seu nome completo é Nefer-Nefer-Uaten Nefertiti. Belas são as perfeições. De Atom, a Bela chegou. Suas imagens estão por toda parte, nas paredes dos templos, nos pilares dos palácios, em pequenos amuletos usados pelo povo comum de Akhetaten. Ela é um ícone da nova fé, a mãe dos herdeiros, a garante da estabilidade da dinastia. Ela é a mulher mais visível da história egípcia. E então, silêncio. Um silêncio profundo e avassalador se abate sobre os arquivos da história, quando uma de suas maiores figuras desaparece. Começa o 14º ano do reinado de Akhenaton. Nas pedreiras de Deir Abu-Rines, onde os trabalhadores talham pedra para as estruturas eternas de Akhetaton, um escriba deixa a última inscrição datada que menciona o seu nome. A grande consorte do rei, sua amada, senhora das duas terras, Nefer-Nefer-Uaten Nefertiti, que ela viva para sempre e sempre. Este é o ponto final. Depois desta linha, seu nome como rainha consorte não aparece em mais nenhum lugar, nem em nenhum documento oficial, nem em nenhum texto de templo, nem em nenhum túmulo particular. A mulher cujo rosto adornava a capital desapareceu, como se nunca tivesse existido. O que poderia ter acontecido? Morte por uma doença súbita? Epidemias eram o flagelo do mundo antigo, não poupando nem os pobres, nem os faraós. Mas, para a grande consorte real, a corregente, um funeral magnífico deveria ter sido providenciado. Seu corpo deveria ter sido mumificado com as maiores honras e sepultado em um túmulo digno de seu status. Contudo, nenhum vestígio de seu sepultamento foi encontrado, nem um único ushabti com seu nome, nem um único fragmento de sarcófago. Nada. Talvez ela tenha caído em desgraça, perdido o favor do marido e sido exilada para o esquecimento. Isso também parece improvável. A união deles não era apenas um casamento, mas o fundamento teológico de toda a reforma atônica. Ele era um profeta, ela era sua hipóstase feminina essencial. Destruí-la seria atacar os próprios alicerces da fé deles. Além disso, na mesma época, outra mulher influente na corte, a segunda esposa de Akhenaton, Kia, desapareceu dos registros. Suas imagens foram apagadas às pressas e seu nome foi substituído pelo da filha mais velha de Nefertiti, Meritaten. Intrigas palacianas fervilhavam, mas o desaparecimento completo de uma figura da estatura de Nefertiti exigia mais do que uma simples desgraça. E aqui, nesse vazio, surge no cenário histórico uma nova figura enigmática, um faraó corregente. Seu nome é Smenkhkare. Ele aparece do nada, reina ao lado do envelhecido Akhenaton por apenas alguns anos e, em seguida, desaparece com a mesma ambiguidade. Quem é ele? Genro de Akhenaton? Seu filho com outra esposa? Ou talvez seu irmão? Por décadas, os egiptólogos têm quebrado a cabeça tentando desvendar esse mistério, até que perceberam um detalhe: o nome de trono do novo faraó, Ankheperure Smenkhkare. Mas às vezes, em algumas inscrições, esse nome aparece na forma feminina, Ankheperure, manifestações vivas de Ra. E ao lado há um epíteto que intrigou os pesquisadores, amada de Akhenaton, ou eficaz para seu marido, eficaz para o meu marido. Essa frase tornou-se a chave. Gradualmente, a partir de fragmentos díspares, de hieróglifos apagados e cartuchos reescritos, uma teoria incrível, porém lógica, começou a surgir.
a teoria de que Nefertiti não morreu. Ela não foi exilada. Ela havia realizado algo sem precedentes. Ela se tornou faraó. Para preservar o legado do marido, para manter o poder em suas próprias mãos, numa época em que os antigos sacerdotes já afiavam suas facas em Tebas, ela estava disposta a tomar a medida extrema de descartar seu nome, sua essência feminina, e adotar um nome de trono masculino e o título completo de faraó. Ela se tornou Smenkhkare, ou, mais precisamente, Faraó Neferneferuaten, cujo nome era tão semelhante ao seu. Uma mulher que governou como um homem. Não a primeira na história egípcia, mas talvez a mais ousada. Essa hipótese explica tudo. Explica o desaparecimento repentino de Nefertiti e o aparecimento igualmente repentino de Smenkhkare. Explica os epítetos estranhos e as formas femininas do nome real. Explica a ausência de seu túmulo como rainha. Ela deveria ter sido enterrada como faraó. Imagine este drama. Uma mulher que alcançou o ápice do poder vê o mundo que ela e seu marido construíram começar a desmoronar. Akhenaton enfraquece, seus inimigos se fortalecem, e assim, para salvar a revolução, ela sacrifica a última coisa que lhe resta, sua identidade. Ela veste a barba falsa dos faraós, empunha o cetro e o mangual e continua a governar, escondendo o rosto por trás da máscara do rei. Nefertiti não desapareceu. Ela se transformou. Tornou-se um fantasma, reinando sobre o império decadente do Sol. Uma última tentativa desesperada de se agarrar à luz antes que a sombra dos antigos deuses descesse sobre o Egito mais uma vez. Sua história não termina aos 14 anos. Ela simplesmente se retira para as sombras para viver seu ato final e mais trágico. O sol de Aton havia se posto. A revolução que deveria mudar o mundo para sempre naufragara nas areias de sua própria utopia. Após o breve e nebuloso reinado do sucessor de Akhenaton, uma criança ascendeu ao trono da 18ª dinastia. Um menino de cerca de 9 anos com um corpo frágil e um nome que ainda ecoava uma era passada. Tutankhaton, imagem viva de Aton. O poder abomina o vácuo, e um trono ocupado por uma criança é um vácuo que atrai os fortes, e eles estavam lá. 2 homens permaneciam à sombra da coluna de lótus, observando cada movimento do jovem faraó. Um era o velho cortesão Ai, sábio, astuto, talvez até mesmo avô do menino, irmão da grande rainha Tie. O outro era Horemheb, o comandante militar supremo, um homem cuja vontade fora forjada nas campanhas sírias e cuja lealdade não pertencia aos deuses ou aos faraós, mas ao próprio Egito e à sua ordem ancestral. Foram as mãos deles e não as do menino que começaram a girar a grande roda da história. O primeiro a cair foi um símbolo, um nome. O poder no Antigo Egito começava com uma palavra. O nome Tutankhaton era uma maldição, a marca de um herege. E assim, mensageiros levaram um decreto por todo o reino. Dali em diante, o faraó seria chamado de Tutankhamon, imagem viva de Amon. Sua jovem esposa, a filha de Nefertiti, Ankhesempaton, tornou-se Ankhesenamon. Isso era mais do que uma simples mudança de letras. Era uma capitulação, uma renúncia pública e ritual ao Deus de seu pai, à fé de sua mãe. Era o som dos alicerces do mundo que Akhenaton e Nefertiti haviam construído rachando. Amon, o grande deus de Tebas, oculto, humilhado, mas não esquecido, estava retornando. Então chegou a vez da cidade.
Akhetaten, o horizonte de Aton, uma maravilha da arquitetura e da vontade, nascida no deserto como o novo centro do universo, agora tornou-se um símbolo do erro. A corte preparava-se para partir, lentamente, mas inexoravelmente. Caravanas de camelos e burros carregadas de móveis de madeira preciosa, baús contendo vestes reais e arquivos, seguiam para o sul, afastando-se da cidade do disco solar. Retornavam a Tebas, a antiga e eterna capital. Imagine este desfecho: milhares de funcionários, sacerdotes, artesãos e soldados abandonam ruas que conheceram apenas uma geração de habitantes. O vento do deserto começa seu trabalho varrendo a areia pelas largas avenidas e assobiando pelas colunatas vazias dos palácios que tão recentemente ecoavam com a música e o riso das 6 filhas de Nefertiti. Akhetaten se transformava em uma cidade fantasma, um monumento a um grande sonho e a uma grande derrota. E Tebas esperou. Tebas acolheu o filho pródigo. A cidade não havia mudado. As mesmas ruas estreitas e movimentadas, o mesmo aroma denso de incenso, especiarias e lodo do Nilo. E, acima de tudo, a presença avassaladora, quase palpável, dos templos de Amon em Karnak. Seus pilones arranhavam o céu, seus salões preservavam a frescura e os segredos dos tempos. O sacerdócio de Amon, privado de poder e riqueza por 17 anos, emergiu das sombras. Seus rostos eram indecifráveis, mas seus olhos brilhavam de triunfo. Eles haviam trazido de volta seu faraó. Eles haviam trazido de volta seu Deus. Eles haviam trazido de volta o Egito. E para selar essa vitória para sempre, um decreto foi emitido. Ele foi esculpido em uma enorme estela de pedra, conhecida como a Estela da Restauração de Tutancâmon. Seu texto é mais do que uma simples lei. É uma condenação do passado. Na voz do faraó, mas nas palavras de Ai e dos sacerdotes, a estela falava de catástrofe. Quando Sua Majestade ascendeu ao trono, diz a pedra, os templos dos deuses e deusas, de Elefantina ao Delta, caíram em ruínas. Seus santuários foram abandonados e tomados pelo mato. O país estava em declínio e os deuses lhe haviam virado as costas. Se alguém enviasse um exército à Síria para expandir as fronteiras do Egito, não teria sucesso. Se alguém orasse a um deus, ele não lhe responderia. Cada palavra era um golpe devastador contra o legado de Akhenaton e Nefertiti. Todos os males do país, fracassos militares, declínio econômico, ira divina, foram atribuídos ao faraó herege. A restauração foi apresentada não como uma manobra política, mas como salvação. Tutancâmon, o jovem faraó, foi retratado como um governante piedoso que apaziguou os deuses. Ele restaurou templos, redobrou as oferendas e refundiu estátuas de ouro das divindades. Ele consertou o que estava quebrado. Ele expiou os pecados de seus pais. O próprio Tutancâmon parecia aceitar seu papel. Vemos ele em pinturas e relevos participando de grandes celebrações, como o Festival de Opet, onde ele e sua esposa navegam pelo Nilo em uma barcaça sagrada. Ele caça leões de sua carruagem dourada, uma demonstração de poder real. Sua corte é repleta de luxo, algo que nem mesmo Akhetaton jamais vira. Artesãos criam obras-primas para ele, sarcófagos de ouro, móveis incrustados e elegantes vasos de alabastro. A vida do faraó é uma série interminável de rituais e cerimônias concebidos para demonstrar que a ordem, Maat, foi restaurada. Mas será que esse menino, cercado por ritos ancestrais e novos conselheiros,
era verdadeiramente feliz? Será que ele compreendia plenamente que, ao reconstruir os templos de Amon, estava destruindo o mundo em que nascera? Que, ao venerar os antigos deuses, estava amaldiçoando a memória de sua própria mãe, a grande rainha Nefertiti, cujo nome já estava sendo apagado dos monumentos? Talvez nunca saibamos. Ele era um faraó, era um deus na terra, mas seu reino foi construído sobre as ruínas do sonho de sua família. E enquanto carruagens douradas corriam pelas estradas de Tebas e o incenso queimava novamente em Karnak, em homenagem a Amon, as sombras se alongavam nos corredores frios do palácio. As sombras de Ai e Horemheb. O reino do jovem faraó era brilhante, mas frágil, e seu tempo estava se esgotando. A morte não foi o fim. Para a memória de Nefertiti e Akhenaton, a morte foi apenas o início de sua segunda e última destruição. A revolução fracassou. O deus Sol Aton, por quem os alicerces milenares haviam sido destruídos, desapareceu. O poder tão ferozmente defendido pelo faraó herege e sua grande esposa se desfez em pó. E sobre esse pó, aqueles que haviam esperado se levantaram. Aqueles que se lembravam dos antigos deuses. A primeira coisa que fizeram foi abandonar a cidade amaldiçoada. Akhetaten, o horizonte de Aton, a capital nascida da vontade de um só homem, foi deserta em questão de meses. Dezenas de milhares de pessoas, outrora expulsas de todo o Egito, partiram, deixando para trás palácios e templos. As portas permaneceram abertas. O vento do deserto, único fiel seguidor de uma era passada, tornou-se o novo senhor dos salões, onde a voz de Nefertiti ressoava, e das oficinas onde sua beleza era esculpida em pedra. A areia começou seu lento e inexorável sepultamento. Mas o esquecimento não vem por si só. Ele precisa de ajuda. O novo regime, liderado pelo jovem Tutankhamon e guiado por cortesãos experientes como Ai e o general Horemheb, compreendeu que, para erradicar a heresia, era necessário destruir não os corpos, mas a própria memória. Teve início a mais extensa campanha de apagamento da história que o mundo antigo já conhecera. A maldição da memória. Damnatio Memoriae. Equipes de pedreiros enviadas de Tebas trabalhavam incansavelmente. Seus martelos e cinzéis se abateram sobre tudo que continha o nome ou a imagem dos apóstatas. Era um trabalho metódico, frio, quase estatal. Chegaram as estátuas colossais onde Akhenaton e Nefertiti se erguiam como divindades e esculpiram seus rostos. Poeira de granito subiu ao ar onde, um instante antes, o sorriso enigmático da rainha estivera. Subiram nos andaimes junto às muralhas do templo e talharam cartuchos com seus nomes, deixando retângulos feios e vazios em seu lugar. Cada representação de uma cena familiar terna, o faraó beijando sua filha, Nefertiti, sentada em seu colo, foi profanada. O cinzel passou sobre os rostos das crianças, sobre as mãos dos pais, sobre o símbolo de Aton, cujos raios terminavam em palmas que davam vida. Agora, esses raios não levavam a lugar nenhum. Não se tratava apenas de vingança. Era uma purificação ritual. A restauração de Maat, a harmonia universal que se acreditava ter sido perturbada pelo herege com seu monoteísmo. Cada golpe de martelo era uma prece aos antigos deuses, cada nome apagado, um sacrifício em nome da restauração da ordem. Os grandiosos templos de Aton em Karnak foram desmantelados pedra por pedra. Dezenas de milhares de pequenos blocos de arenito, chamados talats,
que formavam as paredes dos santuários, tornaram-se entulho da construção. Mas não qualquer entulho. Foram usados como material de enchimento na construção de novos pilones e muros em honra ao deus Amon-Ra renascido. Os templos heréticos foram literalmente enterrados dentro dos muros da fé ortodoxa, ocultos da vista, murados, transformados nos alicerces de seu próprio esquecimento. Nefertiti e seu marido tornaram-se os pilares invisíveis de um mundo que os havia condenado. Mas nem isso foi suficiente. Os nomes foram riscados das listas oficiais de reis. Para a posteridade, a história deveria aparecer como se Horemheb tivesse ascendido ao trono imediatamente após o grande Amenófis III. 18 anos de reinado, uma era inteira de mudanças radicais, convulsões culturais e fanatismo religioso. Tudo foi reduzido a um vácuo. Nos documentos oficiais, Akhenaton passou a ser referido como nada menos que aquele inimigo de Akhetaton. E quanto a Nefertiti, seu destino nesse turbilhão de destruição provou ser ainda mais obscuro. Se ela governou como a faraó Nefer-Neferuaten, seu reinado foi apagado com a mesma impiedade. Seus nomes foram apagados, substituídos pelos de suas predecessoras ou sucessoras. A maldição da memória funcionou sobre ela quase perfeitamente. Foi tão eficaz que deu origem a um mistério que assombraria os egiptólogos 3.000 anos depois. Suas imagens às vezes eram poupadas, talvez confundidas com as de outras rainhas. Mas, com mais frequência, eram destruídas com particular fúria, como se sua influência, sua beleza e sua inteligência fossem ainda mais aterrorizantes do que as ideias religiosas de seu marido. Tentaram matá-la 2 vezes, primeiro seu corpo e depois seu reflexo imortal em pedra e papiro. Acreditavam que uma pessoa vive enquanto seu nome é pronunciado, e fizeram tudo o que puderam para garantir que o nome de Nefertiti jamais fosse ouvido novamente em solo egípcio. Quase conseguiram. Quase. Porque o deserto que sepultou a cidade dela sabe fazer mais do que destruir. Ele também sabe preservar. Preservar até que venham aqueles que querem ler, e não apagar. O tempo é o maior dos escultores e o mais implacável dos iconoclastas. Ele desgasta montanhas, seca mares e sepulta civilizações sob a areia. Para Nefertiti e seu mundo, reservou um destino especial. Não apenas o esquecimento, mas um apagamento metódico e deliberado da memória. Seu nome foi riscado dos cartuchos. Suas estátuas foram destruídas. Sua cidade, Akhetaten, foi abandonada e entregue aos ventos. Por 3.000 anos, o deserto guardou esse segredo. Por 3.000 anos, o nome da grande rainha foi apenas um sussurro em pedras desgastadas, uma linha ilegível para um punhado de sacerdotes que sabiam a quem amaldiçoar. O sol nasceu e se pôs sobre as ruínas, e o mundo esqueceu seu rosto. Mas então chegou o século XX, a era do vapor, da eletricidade e de uma nova e insaciável curiosidade. A Europa, obcecada pela antiguidade, voltou seu olhar para o Egito. Não se tratava de uma caça ao tesouro no espírito dos aventureiros de outrora. Era ciência, meticulosa, pedante, por vezes extremamente lenta, arqueologia. E entre seus adeptos estava um homem chamado Ludwig Borchardt, um arquiteto alemão que se tornou egiptólogo, um homem de fatos, não de lendas, um pragmático que acreditava em sistemas, não em sorte. Seu alvo era a cidade morta de Akhetaten,
hoje conhecida como Tel El Amarna. Durante anos, sua equipe, financiada pela Sociedade Oriental Alemã, vasculhou a poeira do faraó amaldiçoado. Descobriram casas, ruas e oficinas. Cada fragmento de cerâmica, cada pedaço de cerâmica, foi catalogado com a precisão alemã. Era um trabalho rotineiro e exaustivo sob o sol impiedoso. Dia após dia, as descobertas eram modestas, mas cientificamente significativas. Ninguém esperava um milagre. Era dezembro de 1912. A temporada de escavações estava chegando ao fim. Os trabalhadores limpavam as ruínas de uma estrutura marcada nos mapas como P47.2. A julgar pelas ferramentas e peças encontradas, tratava-se de uma oficina. A oficina de um escultor da corte, chamado Thutmose. Na tarde de 6 de dezembro, um dos trabalhadores, cavando a camada de entulho no chão, encontrou algo duro. Chamou seu supervisor. Começou então uma limpeza cuidadosa e delicada. Centímetro por centímetro. Pincéis substituíram as pás. Da poeira cinzenta e sem vida de séculos, algo incrível começou a emergir. Primeiro, um vislumbre de azul. Depois, a curva de um pescoço. E, finalmente, um rosto apareceu diante dos olhos dos arqueólogos atônitos. Um rosto que não deveria ter sido preservado. Ela os contemplava das profundezas de mais de 3 milênios, majestosos, serenos, indescritivelmente belos e absolutamente vivos. Um busto de calcário, coberto por uma fina camada de gesso pintado. As cores eram tão vibrantes como se tivessem sido aplicadas ontem. O azul lápis lazuli da alta coroa, o verde esmeralda do colar, a pele cor de carne com um leve toque de bronzeado. O olho direito, esculpido em cristal de rocha com uma pupila negra incrustada, fitava com intensidade e significado. O esquerdo permanecia uma órbita vazia, um segredo que o mestre Thutmose levou consigo para o túmulo. Ludwig Borchardt, um homem de fórmulas rigorosas, escreveu uma nota em seu diário naquela noite que se tornou lendária. A descrição é inútil, é preciso ver. Ele compreendeu que havia encontrado mais do que um simples artefato. Havia encontrado uma obra-prima da arte mundial, o rosto de uma era e o rosto de uma mulher que a história tentara apagar. Mas a descoberta era apenas metade da história. O Egito tinha uma lei sobre a divisão de antiguidades. Todos os tesouros descobertos eram apresentados ao serviço de antiguidades, então chefiado pelos franceses, e uma comissão especial decidia o que permaneceria no Cairo e o que a expedição poderia levar consigo. Borchardt sabia que, se exibisse o busto em toda a sua glória, jamais lhe seria permitido deixar o país. E então começou a parte mais dramática desta história. Um jogo de dados com o destino. Segundo a teoria mais difundida, Borchardt recorreu a um estratagema. Quando o inspetor Gustave Lefebvre chegou para inspecionar os achados da temporada, o busto de Nefertiti foi listado como um busto de gesso de uma princesa. Ele foi deliberadamente limpo, colocado nas sombras, e uma fotografia de qualidade inferior foi fornecida para o relatório. Lefebvre, após um exame superficial de centenas de itens, o ignorou. O acordo foi fechado. A Alemanha recebeu sua parte, que, entre outros itens sem importância, incluía o busto envolto em um pano. O tesouro deixou o Egito praticamente como contrabando, escondido entre cacos de cerâmica e entulho. O busto chegou a Berlim, mas o mundo nunca o viu. James Simon,
O mecenas que financiou as escavações manteve-o em sua coleção pessoal por mais de 10 anos, mostrando-o apenas a alguns poucos escolhidos. Foi somente em 1924 que Nefertiti foi apresentada ao público no Neues Museum, em Berlim. Foi uma sensação mundial. Os jornais estamparam seu retrato nas primeiras páginas. Fashionistas em Paris e Nova York começaram a copiar sua maquiagem. Seu rosto, com sua simetria perfeita e grandeza distante, tornou-se um ícone, um símbolo não apenas do Antigo Egito, mas também da beleza e do poder feminino eternos e atemporais. Assim, seu retorno se completou. Ela, cujo nome foi amaldiçoado, cujos templos foram destruídos e cujo rosto foi apagado, retornou não simplesmente das areias do esquecimento. Ela retornou triunfante. Sua imagem, preservada pelo gênio de um escultor da antiguidade e descoberta pela tenacidade de um estudioso moderno, provou ser mais forte do que as maldições dos faraós e o poder destrutivo de milênios. A ironia da história foi implacável. Aqueles que buscaram sua destruição há muito tempo definharam em areias sem nome. E ela, Nefertiti, nos observa hoje. E seu olhar está tão cheio de poder como sempre. A cidade do horizonte solar havia caído. Akhetaten, uma utopia de arenito construída pela vontade de um único faraó, foi abandonada. Os ventos do deserto varriam as largas avenidas com areia, selando as portas de palácios e templos, onde, ainda ontem, hinos ao Deus único, Aton, ressoavam. A revolução havia se dissipado. Os antigos deuses retornaram aos seus santuários em Tebas, seus sacerdotes reivindicando com satisfação o poder e, com ele, o direito de julgar o passado. E o julgamento foi implacável. Os nomes do faraó herege Akhenaton e de sua grande consorte real, Nefertiti, seriam apagados para sempre. Não se tratava apenas de morte, era a anulação de sua própria existência. Operários com cinzéis e martelos escalaram as cornijas dos templos e as paredes dos túmulos. Quebraram rostos, cortaram hieróglifos de cartuchos, transformando nomes reais em ovais vazios e sem sentido. Suas estátuas foram destruídas, seus decretos aniquilados. O Egito apagou quase 2 décadas de história de sua memória. Nefertiti, outrora corregente, a personificação viva da beleza e do poder divinos, cujo rosto adornava os pilones dos templos de Tebas à Núbia, tornou-se um fantasma. Seu nome foi apagado, seus feitos esquecidos. Seu túmulo jamais foi encontrado. O deserto e o ódio humano fizeram seu trabalho. Por 3.000 anos, ela desapareceu sem deixar rastro. 3.000 anos se passaram. O mundo mudou completamente. Impérios ascenderam e ruíram. Novas religiões surgiram. O homem aprendeu a voar e a se comunicar a longas distâncias. O Egito Antigo tornou-se objeto de estudo, uma paixão para estudiosos e aventureiros da Europa. Nas areias escaldantes de Amarna, entre as ruínas da cidade amaldiçoada de Akhetaton, trabalhava uma expedição arqueológica alemã liderada por Ludwig Borchardt. O dia 6 de dezembro de 1912 foi um dia típico de escavação. Empoeirado, quente, monótono. Os operários estavam removendo os restos de uma estrutura que, como se descobriu, era a oficina de um escultor da corte, chamado Thutmese. Em meio aos escombros, moldes de gesso e obras inacabadas, um dos operários bateu em algo duro. Chamou seu supervisor. Um trabalho cuidadoso e minucioso com pincéis e espátulas começou. De uma camada milenar de gesso e areia,
um contorno emergiu lentamente. Primeiro, a curva de um pescoço, depois a linha de uma mandíbula e, finalmente, um rosto. Quando o busto foi completamente limpo de terra, apenas um suspiro foi ouvido no silêncio que se seguiu. Uma mulher de beleza sobrenatural estava diante dos arqueólogos. O calcário pintado parecia pele viva, um alto adorno de cabeça azul, um ureu na testa, sobrancelhas delicadamente delineadas, nariz reto, lábios carnudos e sensuais. E os olhos? O olho direito, incrustado de cristal de rocha, fitava através deles, através do tempo, com uma calma sábia e distante. O olho esquerdo estava ausente, a órbita estava vazia, como o escultor havia planejado para este modelo de estudo. Naquela noite, Ludwig Borchardt escreveu em seu diário uma anotação que se tornou lendária. A descrição é inútil. Isto precisa ser visto. Ele viu, e o mundo viu, mas não imediatamente. De acordo com as leis da época, os achados foram divididos entre o Egito e a expedição. Há uma teoria de que Borchardt, percebendo o verdadeiro valor do busto, recorreu a um estratagema. Ele apresentou uma fotografia da descoberta às autoridades egípcias sob uma luz desfavorável, talvez até mesmo sujando o busto com argila deliberadamente para obscurecer suas cores vibrantes. De qualquer forma, quando os espólios foram divididos, o busto de Nefertiti, listado como um busto de gesso de uma princesa, foi para os alemães. Embalado secretamente, deixou o Egito para começar sua segunda vida. Inicialmente, ela adornava o escritório do filantropo James Simon, em Berlim. A antiga rainha, testemunha de tempestades religiosas às margens do Nilo, agora contemplava silenciosamente a agitação de uma capital europeia do século XX. E então, em 1924, ela foi revelada ao mundo, e o mundo ficou estupefato. Era mais do que um simples artefato. Era um ideal. Seu rosto tornou-se instantaneamente um ícone de beleza, um símbolo não apenas do Antigo Egito, mas também da feminilidade eterna e atemporal. Reproduções de seu busto preencheram casas, revistas e museus. A Rainha Esquecida tornou-se uma das mulheres mais famosas da história da humanidade. O mundo para o qual ela retornou estava fragmentado e insano. Tendo acabado de alcançar a fama, ela testemunhou catástrofes inimagináveis até mesmo para os faraós. Ela viu o Império Alemão ceder lugar à República de Weimar. Ela testemunhou a ascensão ao poder de Adolf Hitler, que era obcecado por ela. Ele a chamava de obra-prima única e sonhava em construir um grande museu em sua homenagem na nova capital do mundo, a Alemanha. Ele declarou: "Jamais abrirei mão da cabeça da rainha." Para o regime nazista, ela, a rainha, de aparência ariana, tornou-se uma ferramenta de propaganda. Quando as bombas aliadas começaram a cair sobre Berlim, o busto de valor inestimável foi escondido junto com outros tesouros. Seu novo lar não era um túmulo no Vale dos Reis, mas uma mina de sal úmida e fria nas profundezas da terra. Lá, na escuridão, entre caixas de ouro e pinturas, ele sobreviveu ao fogo da Segunda Guerra Mundial. Seu pescoço de cisne e seu olhar sereno permaneceram impassíveis ao rugido dos tanques e ao lamento das sirenes. Após a guerra, soldados americanos a encontraram em um poço de mina. Ela retornou a uma Berlim devastada e, mais uma vez, se tornou um símbolo. Agora é um símbolo de renascimento cultural, um tesouro atemporal que sobreviveu em meio às ruínas da civilização.
tornou-se a joia da Ilha dos Museus, um tesouro cultural da Alemanha e uma eterna fonte de disputa com o Egito, que há décadas exige, sem sucesso, sua devolução. Assim, seu destino completou um ciclo. Aqueles que tentaram apagá-la da história sofreram uma derrota esmagadora. Seus nomes são conhecidos apenas por um pequeno círculo de estudiosos. Seu rosto, no entanto, é conhecido por todos. Ela não deixou um túmulo repleto de ouro. Não deixou longas comemorações triunfais esculpidas em pedra. Deixou algo mais, seu olhar. Um olhar que sobreviveu à queda de sua cidade, ao esquecimento de seu nome, ao colapso de impérios e a 2 guerras mundiais. Seu nome, Nefertiti, significa a beleza chegou. E ela de fato chegou. Não em seu tempo, mas no nosso. Um rosto imortal em um mundo despedaçado. Uma governante silenciosa cujo único e absoluto poder é a beleza eterna, olhando para nós das profundezas de 3.500 anos.